Tenho 89 anos e durante 15 minutos meu coração parou completamente. Não enfraqueceu, não vacilou, parou. Linha reta no monitor, silêncio dentro do peito. Num quarto do Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, enquanto o frio seco de julho entrava pela fresta da janela e o cerrado lá fora estava quieto e amarelo como sempre fica no inverno mineiro. 15 minutos. Os médicos confirmam. Durante 15 minutos eu não estava mais naquele quarto. Estava em outro lugar, completamente, num lugar mais real do que qualquer coisa que toquei em 89 anos de vida nesse chão de Minas. E voltei carregando alguma coisa que queimava dentro de mim como brasa que não conseguia largar. Alguma coisa que pertence a vocês tanto quanto pertence a mim. Alguma coisa que acredito com cada respiração que me resta, que foi mandada para chegar até você, onde quer que você esteja, com o que quer que você esteja carregando hoje. Conheço os medos que as pessoas têm da morte. Tive todos eles, mas me ouça quando digo isto. O que encontrei do outro lado daquele véu não é o que você tem temido. Não tem nada a ver com isso. O que encontrei foi mais bonito e mais pessoal e mais cheio de graça do que qualquer coisa que eu tive coragem de esperar em 89 anos de esperança. Se você é uma pessoa de fé que se cansou no caminho, ou alguém que um dia teve fé e foi perdendo ela nas pedras duras dessa vida, fica comigo. Senta aqui do meu lado um pouco. O que vou lhe contar foi trazido de volta daquele portal para pessoas exatamente como você. Nasci em 1936 numa pequena propriedade no interior de Minas Gerais, perto de Itapecerica, naquele cerrado aberto onde o horizonte é largo e a terra é vermelha como barro queimado. Meu pai plantava café e criava uns porcos e umas galinhas. Seu pai tinha feito o mesmo. Desde que fui grande o suficiente para segurar uma enxada, aprendi que a vida é feita de terra e trabalho, e a misericórdia da chuva na hora certa, e que um homem não tem mais do que a palavra dele e a fé que guarda dentro do peito. Não éramos ricos em outro sentido. Frequentávamos a igreja do Evangelho no centro da cidade todo domingo, não porque fôssemos perfeitos, longe disso, mas porque sabíamos, do jeito que quem vive perto da terra sempre sabe, que não éramos nós que estávamos fazendo a terra girar. Meu pai orava antes de cada refeição, antes de cada plantio, depois de cada colheita. A fé dele não era barulhenta nem aparatosa. Era firme, do jeito que é firmo o tronco de uma embuia velha, gasto por fora pelo tempo, inabalável por dentro. Conheci Maria numa quermesse da paróquia em 1957. Ela estava com umas amigas e ria de alguma coisa quando eu me aproximei. E aquela risada dela era o som mais bonito que eu tinha ouvido em 21 anos de vida no interior. Casamos no ano seguinte, numa sexta-feira de sol, na igrejinha da cidade, e fomos morar numa casinha de 3 cômodos
na beira da estrada de terra vermelha. Construímos uma vida juntos ao longo dos anos. Aumentamos a propriedade pouco a pouco, criamos 3 filhos, mais tarde tivemos 7 netos e 2 bisnetos. A vida não foi fácil. Houve anos em que a seca bateu forte e a colheita foi curta e o dinheiro não chegou até onde precisava chegar. Houve momentos em que eu fui duro demais com os meus, em que o cansaço falou mais alto que a paciência, em que o silêncio entre Maria e eu durou mais do que devia. Mas a gente seguiu em frente, do jeito que se segue em Minas, sem muito alarido, com persistência, com a convicção de que o dia de amanhã ainda não aconteceu e Deus ainda está trabalhando. Maria partiu no outono de 2021, num domingo de manhã, quietinha, do jeito que ela viveu a vida toda, sem fazer alarde, sem pedir nada, simplesmente soltando a mão quando era hora. Eu fiquei sentado do lado dela por um tempão depois, com as mãos dela entre as minhas, sem saber o que fazer com tanto silêncio de repente. Alguma coisa em mim ficou diferente depois daquele dia. Não quebrada exatamente, mas mudada, como o campo depois que a chuva passou e a terra ainda não sabe bem o que vai nascer. Continuei indo à igreja. Continuei orando antes de dormir do jeito que ela me ensinou. Mas havia manhãs em que as palavras saíam secas e sem peso, como se não chegassem a lugar nenhum. Continuava rezando do mesmo jeito, porque não sabia o que fazer com tanta saudade. Até o inverno de 2023, meu coração estava falhando de verdade. O cardiologista no Hospital das Clínicas explicava as coisas com aquela gentileza cuidadosa dos médicos que sabem mais do que falam. Insuficiência cardíaca congestiva, o líquido nos pulmões, a escada que vira montanha. Eu não tinha medo de morrer. Digo isso com honestidade. Estava cansado de um jeito que não tem remédio nem com sono. Um cansaço que vinha lá de dentro, de uma parte que se aguentava em pé só pela força do hábito. E eu estava pronto para pousar o peso. 6 de julho. Fazia aquele frio seco de Minas em julho, aquele frio que entra pelos ossos e faz o ar cheirar a capim seco e poeira branca. A janela do quarto estava fechada, mas eu podia sentir o vento de inverno em volta do prédio. Minha filha Benedita tinha ficado até tarde na véspera e deixado o casaco dela pendurado na cadeira quando saiu. Um casaco azul escuro. E eu fiquei olhando para aquele casaco nas horas antes do amanhecer, do jeito que a gente olha para as coisas quando pressente que vai ver pela última vez, com uma atenção que não tem explicação. Na mesinha do lado tinha uma foto de Maria que minha neta tinha trazido. Maria sorrindo na varanda da nossa casa em Minas, com o cerrado lá atrás, e o sol de fim de tarde, naquela luz dourada que o interior de Minas tem às vezes. Do lado da foto estava minha Bíblia, a capa já toda desgastada de tanto uso. Podia sentir a agulha do soro no braço
e o frio do lençol do hospital. Estava tão cansada. Fechei os olhos. E aí o ritmo do monitor mudou. E aí, natural e simples como um homem atravessando uma porta, eu fui. A primeira coisa que soube, não vi, não ouvi, soube, do jeito que a gente sabe o calor quando o frio se levanta, foi a ausência total da dor. Não diminuída, simplesmente não estava mais lá. Como se a dor tivesse sido uma roupa usada por tanto tempo que eu tinha esquecido como era minha própria pele sem ela, e agora tinha tirado. No lugar dela havia uma leveza que não tem nome em português. Não a leveza da alegria, que ainda vive no corpo. Era a leveza de existir sem resistência, sem o esforço constante e baixo de um corpo que trabalha há 8 décadas. Eu ainda era eu, mais eu do que nunca fui, o eu verdadeiro que fica debaixo do nome e da história, claro e inteiro. Conhecia o quarto lá embaixo em sua totalidade, de uma vez, sem o túnel estreito que os olhos criam. Sabia onde estavam as enfermeiras e o médico com suas mãos urgentes e dedicadas. Sabia do casaco da Benedita na cadeira e da foto de Maria e da Bíblia gasta. Senti por tudo aquilo alguma coisa que só consigo chamar de ternura. Uma ternura vasta, sem pressa, inabalável por aquelas pessoas nos seus jalecos brancos, fazendo seu trabalho honesto. E aí veio um chamado de dentro de mim, como um som que eu tinha estado ouvindo a vida toda através do barulho de viver e que agora, no silêncio, podia ouvir claro. Fui em direção a ele, em direção ao calor, em direção à luz. Através de uma escuridão quieta que não tinha medo nem solidão, só direção, só a certeza absoluta de que não estava indo sozinho. E aí cheguei. 4 palavras que tenho virado na cabeça por 3 anos e não consigo melhorar. Cheguei. Em algum lugar sem endereço e sem comparação com qualquer coisa que eu tivesse visto ou imaginado em 89 anos. A luz estava viva. Não digo isso como figura de linguagem. Respirava, era consciente. Não era a luz do sol nem de coisa nenhuma que tivesse sido feita. Era a luz de uma presença, de algo tão imenso e tão íntimo ao mesmo tempo, que ambas as coisas pertenciam juntas, sem nenhuma contradição. Aquela luz me conhecia. Não sabia de mim, me conhecia completamente. Cada quarto fechado dentro de mim, cada ano de secura espiritual depois de Maria, cada pequena crueldade e cada bondade esquecida. Me conhecia em tudo isso e não se afastou. Me sustentou em tudo isso. O alívio de ser completamente conhecido e completamente sustentado ao mesmo tempo foi maior do que qualquer alegria que já experimentei no corpo.
um anjo estava comigo. Digo isso direto e sem rodeio. Um ser de tal presença e dignidade serena que toda honra que já vi conferida a um ser humano nesta vida parecia um ensaio pálido da coisa verdadeira. Não falava com voz. Naquele lugar, o entendimento chega completo, como chega o calor, sem mecanismo, simplesmente presente. O que chegou foi minha vida, não um resumo, a própria vida, não em sequência, mas toda de uma vez, como se vê um vale inteiro do alto de uma serra. Vi o menino correndo descalço na terra vermelha de Minas. Vi o rapaz seguindo atrás do arado nas manhãs frias do inverno do Cerrado. Vi o rosto de Maria na igrejinha no dia do nosso casamento. E cada discussão que veio depois, e cada tarde quieta na varanda tomando café, e cada momento em que fui o pai que precisava ser, e cada momento em que fui menos do que devia. Tudo ao mesmo tempo, tudo presente, tudo guardado. E o que experimentei, a verdade que me desfez por completo, não foi condenação, foi entendimento. Entendimento puro, total, absoluto. Cada ferida que causei foi entendida em seu contexto completo. Cada ato de amor, por menor que fosse e mais esquecido que estivesse, uma marmita levada ao vizinho doente, uma mão estendida no escuro, uma oração feita às 3 da manhã por alguém que não estava mais aqui. Era igualmente presente, igualmente real, igualmente permanente. Nada tinha se perdido, nem uma única terça-feira comum. E aí algo além do anjo, algo tão completamente bom e tão pessoalmente íntimo que o que eu era naquele lugar caiu de joelhos. Não de medo, do fim do medo, do alívio de quem andou perdido por muito tempo e finalmente se vira e vê as luzes de casa acesas no escuro. Não vou dizer que vi um rosto como se vê um rosto aqui. O que experimentei foi um amor que sabia meu nome antes de eu nascer, que esteve presente em cada ano e em cada falha e em cada oração silenciosa da minha vida, e que não me soltou um único instante. Uma verdade chegou, não como palavras, mas como certeza absoluta até o fundo do que eu era. Nada foi desperdiçado, nem o sofrimento, nem os anos de saudade depois de Maria, nem um único ano de oração que pareceu falar para o vazio. Tudo tinha sido sustentado, tudo tinha sentido, tudo era parte de algo muito maior e mais cheio de graça do que eu tivera coragem de esperar. Era amado dentro de tudo aquilo, não apesar de tudo, dentro de cada pedacinho. Vi Maria, isso levo comigo. Ela estava de pé no que só consigo descrever como um campo de luz viva, mais completamente ela mesma do que a havia visto em 63 anos de conhecê-la. Maria na camada mais funda dela mesma,
completamente expressa, livre de todas as limitações que o corpo e os anos tinham posto nela. Estava inteira, cheia de uma alegria que ia além da felicidade e parecia tecida na própria natureza daquele lugar. Não me falou, não precisava. A presença dela comunicou tudo o que havia para comunicar, que estava sustentada, que estava plena, que o luto não era mais necessário e que o que construímos juntos não tinha terminado, mas havia sido recebido em algo permanente, que nem a morte, nem o tempo tinham autoridade para tocar. Aí me disseram para voltar, não com dureza, não como castigo, com o mesmo amor paciente que me havia sustentado por tudo, um amor que sem palavras, mas com clareza total, fez saber. Tem pessoas que precisam ouvir o que eu vi. Ainda tem trabalho. O motivo para voltar não era meu, era para os que ainda estão aqui, carregando a incerteza sobre o que espera do outro lado dessa vida. A volta não foi suave. Se ir tinha sido como tirar um casaco, voltar foi como ser forçado a vestir um que estava molhado, frio e 3 tamanhos menor. A dor chegou de uma vez, os pulmões, o coração, o maquinário exausto de 89 anos se reconstituindo ao meu redor como uma tempestade que fecha. Ouvi os monitores, ouvi vozes. Alguém disse, estamos recuperando ele. E aí estava o teto do quarto de hospital, e a luz de julho pela janela, e o casaco da Benedita na cadeira, e a foto de Maria na mesinha. Chorei. Não de dor. Dor eu conheço bem. Chorei porque tinha estado em algum lugar de beleza e amor absolutos, e agora estava de volta nesse lado do véu, separado disso por essa camada fina de carne e anos. Mas ardendo quieto e claro embaixo dessa dor de voltar, estava a certeza do porquê eu tinha voltado. E essa certeza não diminuiu 1 grau nos 3 anos desde então. Quero falar diretamente com você. Você que está ouvindo agora, onde quer que esteja, com o que quer que esteja carregando hoje. Você não está esquecido. Por nenhuma medida, em nenhum dia da sua vida. Seja lá o que você fez, que você acredita que te separa da graça de Deus, não te separa. A dúvida que você carrega, os anos de seca espiritual, ou de luto, ou de cansaço de crer no escuro, nada disso te coloca fora do que encontrei. O amor do outro lado daquele véu não tem condições. Não se ganha se comportando melhor ou sofrendo mais quieto. Está esperando por você do jeito que você é, assim como me esperou. Um homem velho, teimoso e cheio de falhas do interior de Minas Gerais, que tinha feito mais erros do que gostava de lembrar. Me recebeu como se eu fosse o propósito inteiro de tudo, como se sempre tivessem me esperando. Tenho 89 anos e recebi mais tempo do que mereci, e pretendo usar cada dia que me resta
dizendo isto para quem quiser ouvir. Não tenha medo do que vem. O que vem não é o escuro. O que vem é a luz e o amor e a graça profunda de ser completamente conhecido e completamente sustentado. Eu estive lá, fui sustentado dentro disso, e sempre vai ser mais do que suficiente.